Agora nós vamos ver em relação ao cálcio, que foi um exemplo que eu dei para vocês lá no exercício. Na verdade, no exercício não, lá na explicação da matéria, o cálcio. O cálcio, ele tem número atômico igual a 20. Ele também é um átomo neutro, tá? No enunciado das questões, sempre quando ele não for neutro, eu vou dizer. Então, olha aqui, ó. É errada essa distribuição assim, olha. Apesar de que a camada M cabe isso tudo, mas nós temos uma regra nesse meio todo. Então, pela lógica, nós faríamos assim, como o Ricardo falou. K igual a 2, L igual a 8, M igual a 10. Mesmo que a camada M, que cabem 18 elétrons, que tem a capacidade para 18 elétrons, nós não podemos colocar todos os elétrons para completar 20 elétrons. Por quê? Porque nós vamos sair da regra do octeto, onde a última camada só pode ter 8 ou 18. Então, 10 é maior que 8. Então, 10 não pode ficar na última camada, que é a camada M. Então, isso é errado, ok? Errado essa maneira de fazer. Então, como é que nós faríamos? Nós faríamos dessa forma. Olha a forma correta. 2, camada K, camada L, 8, camada M, também 8, que no caso, no exercício anterior, quem faria errado colocaria 10. Por que não pode ser 10? Porque o número máximo até 10, na verdade, que você pode colocar é o 8. E o restante vai para a próxima camada. Então, na verdade, o cálcio, ele tem 4 camadas eletrônicas em que seus elétrons se encontram distribuídos, ok? Então, para colocar bem nítida aí a filmagem, é errado colocar 10 na última camada, porque rompe a teoria do octeto. Não pode. O certo é fazer dessa maneira, tá? Porque ainda tem uma regra no meio. Aí vamos para mais um exemplo. O segundo exemplo, você pode reparar que à medida que o número atômico vai aumentando, vai complicando um pouquinho. Olha só, é errado. O número atômico aqui, esse é o criptônio, é um gás nobre. Repara como é que vai ficar a distribuição eletrônica dele. Se você fizer dessa forma aqui, que é a forma errada, vai ficar K igual a 2, L igual a 8, M igual a 18 e N igual a 25. Não pode. Então, qual é o número máximo que eu posso colocar aqui? 18. Por que seria 18? Porque, segundo a teoria do octeto, 18 respeita essa teoria. Então, ainda nem terminei de fazer a distribuição eletrônica aqui. Então, fica como aqui assim? Então, o certo será K igual a 2, L igual a 8, M igual a 18, N igual a 18 também. Deixa eu pegar uma caneta. N igual a 18 também. Então, 18. E aqui vai ficar o quê? A próxima, NO, que é igual a quanto? 8. Se nós somarmos tudo isso, vai dar 36. Então, o criptônio, a distribuição eletrônica dele fica dessa maneira. K igual a 2, L igual a 8, M igual a 18, N igual a 18, O igual a 8. Então, a última camada terminou com 8 elétrons, ok? Deixa eu colocar nitidamente para vocês verem que eu sou péssima para filmar, desculpe, tá? Aqui. Ok? Então, o modo certo e o modo errado da distribuição do criptônio. Conseguem ver? E vamos, então, aí, para encerrar, pegar uma maior ainda, com um número atômico bem maior, que é o iodo. O iodo tem número atômico 53 e nós vamos ter que distribuir seus elétrons em números de níveis de energia. Então, aí eu coloquei aqui a forma errada. Então, é errado esse tipo de distribuição. Então, K igual a 2, L igual a 8, M igual a 18, N 25. Mesmo que na camada N caibam 32 elétrons,
você não pode colocar o número máximo porque tem uma regra do octeto no meio. Então, o máximo que você pode colocar até 25 será 18. E o restante passa para a próxima camada. Então, vamos ver a forma correta. Como é que fica a distribuição eletrônica do iodo? K igual a 2, L igual a 8, M igual a 18, N, que no caso lá em cima você colocou 25, não pode porque rompe a teoria do octeto. Então, o máximo que você pode colocar até 25 é 18 e o restante passou para a próxima camada. O que eu gostaria também de passar aqui para vocês é o conceito de valência. A valência representa a última camada da distribuição eletrônica por níveis, que nesse caso aqui, a camada de valência do iodo é 7. No de cima, a camada de valência do criptônio, com o número atômico igual a 36, a camada de valência dele é 8. A camada de valência do cálcio será o 2, porque é a última camada da distribuição eletrônica. Assim também do cloro será M, né? Ele tem um elétron, a camada M é a camada de valência. E aqui, no caso, a camada de valência do sódio será também M. Então, camada da valência na distribuição eletrônica por níveis é definida pela última camada da distribuição eletrônica, seguida pelo número de elétrons que a contém, tá?